A biorremediação é um processo para remover ou reduzir poluentes de ambientes, como águas subterrâneas, superficiais e solos, utilizando plantas e micro-organismos. Os organismos podem ser do próprio ambiente ou introduzidos em estado nativo ou modificados geneticamente, que é chamado de bioaugmentação, e realizar a mineralização completa ou só uma transformação metabólica, chamada de cometabolismo. O cometabolismo é muito importante devido à diversidade de substâncias fabricadas e descartadas pelo homem, além das moléculas naturais complexas. As tecnologias de descontaminação podem ser classificadas segundo critérios como objetivo, estado de desenvolvimento, localização do tratamento, processo principal, aplicabilidade aos diferentes tipos de solo, aplicabilidade às classes de contaminantes e destino final dos contaminantes, entre outros. Os métodos de tratamento visam reduzir a concentração ou a toxicidade dos contaminantes, e os métodos de confinamento reduzir a mobilidade dos mesmos. Em termos de local, as tecnologias podem ser classificadas como in situ, na qual a matéria é tratada sem ocorrer escavação, ou in situ, na qual envolve escavação, podendo ser realizada on-site, quando o tratamento se realiza na área contaminada, ou off-site, quando o tratamento ocorre em local distinto. Graças à sua complexidade, a biorremediação acontece em etapas. Primeiro é realizado um estudo em laboratório do contaminante e da natureza do ambiente, e depois seleciona-se a técnica mais eficiente, a transferência de genes, a bioaugmentação ou a bioestimulação, que consiste na introdução de nutrientes no ambiente para aumentar a biodegradação. Os fatores físicos que influenciam no potencial biodegradador de uma comunidade são a composição da água e do solo, a temperatura e a luminosidade. Os fatores químicos, os quais tratam das características químicas da matriz como pH, umidade da substância, toxicidade, estrutura molecular e sua biodisponibilidade. Os metais pesados encontrados em rochas, em áreas com rejeitos industriais e em alguns agroquímicos são dos principais alvos da biorremediação. Os metais podem ser reativos e bioacumulativos para alguns organismos, e sua presença pode ter origem natural ou antrópica, a qual vem sendo considerado principal culpada. Os problemas por contaminação de metais pesados, de efeito antrópico, tiveram início na Idade Média, com as atividades mineradoras, e foi acelerado no início do século XIX, com o aumento da atividade industrial e da população. O impacto do excesso dos metais pesados nos ecossistemas tem a possibilidade de contaminar a cadeia alimentar animal e humana, inibir o crescimento das plantas e causar alterações nas funções do meio ambiente e na saúde pública. Apesar dos processos físico-químicos, a biorremediação tem sido pesquisada por ser a mais ecológica na degradação de moléculas orgânicas e de metais pesados. O elemento químico arsênio é encontrado na natureza no estado sólido. Entretanto, na maioria das vezes associado a minerais sulfetados em rochas e sedimentos. Embora seja considerado tóxico, suas espécies variam, uma vez que depende de relações intermoleculares, região de densidade eletrônica e outras características químicas. Dados indicam que as espécies inorgânicas são aproximadamente 100 vezes mais tóxicas que as orgânicas. No processo de biorremediação do arsênio, inicialmente foram selecionadas 2 cianobactérias, uma vez que apresentam melhor adaptação ao meio e, consequentemente, menor impacto nocivo em suas células. Assim como os seres humanos, a toxicidade do arsênio também traz danos para as bactérias, que devem ativar mecanismos de defesa para manter o crescimento, mesmo com níveis de turbidez alterados. As cianobactérias selecionadas também devem apresentar proteínas mais resistentes ao metalóide. O mesmo vale para a taxa de clorofila, que deve ter menor variação possível. Comparando as 2 cianobactérias, de acordo com a concentração de arsênio acumulado em suas células, verificou-se que depende de uma gama de fatores, principalmente a temperatura, já que não foram constantes os níveis de acumulação de arsênio nas culturas. Para provar a resistência das cianobactérias, foram colocados em ambientes distintos os organismos junto a diferentes concentrações de arsênio, mostrando a diminuição da biomassa, mas atingindo o objetivo, que é acumular arsênio em suas células, que no caso ocorreu graças aos corpúsculos de polifosfato intracelular,
protegendo as cianobactérias em condições de estresse. Como podemos perceber, o Brasil tem poucas reservas de chumbo. Segundo informações do Ministério das Minas e Energia, o Brasil em 2007 contava com uma reserva de aproximadamente 465 mil toneladas do minério, o que é relativamente pequeno em relação às reservas dos outros metais, como por exemplo o ferro. Mesmo com poucas reservas, a sua comercialização gerou um faturamento de cerca de 5 bilhões de reais nesse período. O chumbo pode ser empregado de diversas maneiras, como por exemplo revestimentos para cabos, baterias automotivas, na fabricação de pigmentos e como aditivo na gasolina. A grande maioria dessas aplicações estão sendo revisadas, uma vez que a utilização desses produtos pode causar muitos danos ambientais e à saúde do ser humano. Pensando nisso, percebemos que se faz necessário o uso de biorremediadores que ajudem na diminuição desses impactos. Muitas pesquisas realizadas mostram que o chumbo pode ser biorremediado por plantas no processo de fitorremediação e também por fungos e bactérias. Em relação às plantas, estudos revelaram que a espécie Euphorbia prostrata aiton, uma planta nativa de ambientes áridos e semiáridos, apresentou uma grande capacidade de acumulação de chumbo e outros metais pesados, como por exemplo o arsênio, já mencionado anteriormente. Ainda a espécie Zinnia acerosa e E. prostrata aiton apresentaram um maior fator de translocação do teor de metais pesados contidos nas raízes para o teor de metais contidos nos tecidos que estavam acima do solo, como caules e folhas. Além disso, foram capazes de sintetizar moléculas de tiol, que ligadas ao chumbo dão origem a substâncias atóxicas. Sobre a biorremediação com bactérias, pesquisas realizadas com a espécie Rhodobacter sphaeroides revelaram que esse tipo de bactéria não foi efetivo na remoção de chumbo do solo, mas alterou sua especiação, alterando de frações disponíveis para frações inertes, em quantidades que podem ser desconsideradas e que não causam danos ao meio ambiente. Observa-se no gráfico que nos grupos 4 e 5, o conteúdo de chumbo presente no solo tiveram uma alteração considerável depois dos 30 dias de biorremediação, comprovando a efetividade dos micro-organismos como biorremediadores. No gráfico, após os 30 dias de biorremediação, a fase residual aumentou drasticamente, justamente pela propriedade que o micro-organismo tem de transformar sulfeto em sulfato. Ainda sobre a influência do sulfeto, podemos notar que o mesmo permaneceu estável e presente, contribuindo ainda mais para o aumento da fase residual. Contudo, a bactéria teve um resultado positivo quanto à mudança na especiação do chumbo, o que a tornou, na sua grande maioria, inerte em relação à absorção por plantas eventualmente cultivadas em solos contaminados. As técnicas de biorremediação devem ser mais utilizadas e incentivadas. No caso do Brasil, a biorremediação in situ é favorecida pelas condições necessárias para a implementação da técnica, sobretudo pelas condições climáticas típicas da maioria das regiões geográficas, o que torna uma ótima solução para solos contaminados. Embora os projetos no país ainda estejam na teoria, existe uma probabilidade de expansão. Obrigado pela atenção. #tem química em tudo.